No livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Muitas pessoas perguntam: qual é a idade da minha alma? Neste estudo eu gostaria de estar informando para você que a sua alma, ela foi criada no dia em que o Senhor criou toda a humanidade. Às vezes você pergunta, apóstolo Josué, mas quando foi que Deus criou a humanidade? Este versículo que eu acabei de ler, em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, ali o Senhor Deus estava criando a humanidade. Muitas pessoas acreditam que ali Deus estava criando apenas Adão. Não, está escrito: e formou o Senhor Deus o homem. Isto quer dizer a humanidade. Todos aqueles que nasceram e morreram e aqueles que ainda vão nascer, estava sendo criado ali. Nós estávamos juntamente com Adão, com Eva, ali dentro do jardim do Éden. Nós estávamos ali. Quando o homem ele recebia a presença de Deus, quando o homem recebia Deus na virada do dia, nós, a humanidade, estávamos ali, estávamos exaltando, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Quando nós vemos Adão, ele cometer aquele pecado que nós chamamos de pecado adâmico, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixou de comer o fruto da árvore da vida, nós estávamos junto com ele participando deste pecado. Nós estávamos ali. É por isso que quando nós abrimos a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, nós encontramos o seguinte versículo: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Preste bem atenção, porque todos pecaram. Quando Adão, ele pecou, ele comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós também estávamos pecando juntamente com ele. É por isso que nós chamamos, eu tenho o hábito de chamar de pecado adâmico. E este pecado, todos nós compartilhamos deste pecado. Então, desde quando as pessoas começaram a nascer neste mundo, começou por Caim, começou por Abel, depois estes foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e todos aqueles que vão nascendo, nasceram e que vão nascer ainda, todos esses são coparticipantes deste pecado. Uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Deus, ele olhou para a humanidade e viu que todos pecaram. Não existia nenhuma pessoa que não era participante deste pecado. Quando abrimos a Bíblia, no livro de João, do versículo 3 e 16, nós encontramos o amor de Deus. Ele olha para a humanidade e ele ama aquilo que ele criou, que foi o homem, a mulher, a humanidade colocado sobre a terra. E o versículo diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos aí a preocupação de Deus. E eu poderia dizer para você que nós criamos um grande problema para Deus, uma forma humana de dizer, nós criamos um grande problema para Deus, porque quando nós comemos daquele fruto, nós decidimos estar ao lado de Satanás, ao lado do diabo. Quando nós comemos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, nós decidimos dizer para Deus: Deus, o mundo que o Senhor nos entregou, a vida que o Senhor nos entregou, nós entregamos ela nas mãos de Satanás, de seu adversário. Nós fizemos isso quando estávamos lá no Éden. Mas nós já falamos sobre João capítulo 3, versículo 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que eu posso dizer, eu posso usar uma expressão para que você possa entender. Seria o mesmo que Deus tivesse perguntado assim: meu adversário, qual é o preço que eu tenho que pagar para que eu tenha de volta primeiramente o homem,
depois tenha de volta todo este mundo que hoje está em suas mãos. Que preço eu tenho que pagar? E foi colocado o preço seria um corpo pendurado numa cruz e o sangue correndo pelo madeiro. Ah, mas tinha uma observação: este corpo tinha que ser de um homem que não tivesse pecado, nenhuma falha. Preste bem atenção. Quando Deus olhou sobre a terra, não viu um justo sequer. Ele não viu você, não viu a mim, não viu um justo sequer. Todos estávamos corrompidos pelo pecado. Além do pecado adâmico, ainda estávamos corrompidos pelos pecados do corpo e da alma. Mas o Senhor Deus, Ele decidiu pagar o preço. Ele enviou o seu único filho, Jesus, para pagar esse preço por mim, por você, para morrer na cruz do Calvário. E isto aconteceu há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado nesta terra, Ele decidiu pagar este preço por amor a mim, por amor a você. Ele foi até o Calvário. Ele foi levando aquela cruz decididamente, pagando o preço por nós, e morreu na cruz do Calvário, por mim, por você. O seu sangue puro, sem pecado, correu sobre aquele madeiro. Preste bem atenção. Hoje, meu amigo, minha amiga, nós temos o direito de ser reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário, daquele sangue que derramou, pagando pelos nossos erros, pelo nosso pecado, e eu posso dizer, o nosso pecado adâmico. Você pergunta, apóstolo, mas o que eu tenho que fazer hoje? Preste bem atenção, nada. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que ir à cruz, você não tem que fazer sacrifícios, você não tem que fazer nada. Basta você crer tão somente. Você diz, apóstolo, mas isto é muito fácil. Lógico que é fácil, porque Jesus já fez tudo, pagou o preço por nós. Hoje basta crer. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Faça isto agora. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço deste amigo e servo, apóstolo Josué Lopes. Deus em Cristo te abençoe.